Olá pessoal, vamos fazer aqui uma breve explicação sobre índices contábeis. Esse material adianto que está licenciado sob a licença Creative Commons, que é a CC BY SA 4.0. Isso significa que você pode pegar esse meu material, copiar à vontade, alterar do jeito que quiser, contanto que o resultado do seu trabalho também fique disponível para cópia por outras pessoas e para edição por outras pessoas, além de manter o meu nome e o nome de outros autores no seu trabalho também, mencionando. Então vamos lá. Bom, basicamente a gente tem os índices contábeis que são quocientes que nos ajudam a entender a situação da empresa e basicamente nos ajudam a gerir a empresa. Nós temos algumas categorias de índices. Essas categorias não são unanimidade. Alguns livros colocam outras categorias, alguns livros incluem mais índices, outros excluem mais índices, mas o importante aqui para a gente é que você use esses índices como ferramentas. De acordo com a necessidade, você vai usar o índice, você pode inclusive criar o seu índice. Nessa apresentação nós teremos pequenos vídeos, um vídeo para cada categoria. Nós temos o primeiro vídeo, categoria de liquidez, segundo vídeo, atividade, terceiro vídeo, estrutura de capital, quarto vídeo, rentabilidade, depois os índices de mercado e por fim o método Dupont. Bom, nesse vídeo, como eu falei, nós vamos falar sobre índices de liquidez. Nós temos alguns índices de liquidez. Eu decidi colocar liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. Alguns livros mencionam liquidez geral, mas eu não acho necessário porque eu tenho algumas ressalvas com relação a esse índice. Explicarei melhor na aula. Então vamos lá. Primeiro índice, liquidez corrente. Você divide o ativo circulante pelo passivo circulante. Se a gente entender ativo circulante como os recursos de curto prazo sob controle da empresa e o passivo circulante como as obrigações de curto prazo, a gente está medindo a relação entre o capital que a gente tem disponível no curto prazo e as obrigações que a gente tem disponível no curto prazo. As nossas obrigações disponíveis no curto prazo. Então, se esse índice tiver um valor pelo menos igual ou maior que 1, significa que os seus recursos de curto prazo são maiores que suas obrigações de curto prazo. Isso é algo interessante. Se esse índice é bem inferior a 1, merece cuidado e atenção. Se ele é bem superior a 1, provavelmente a empresa está mais tranquila com relação a isso. Lembrando que isso não é absoluto. Há situações que você pode ter um índice que a princípio seria preocupante, mas a empresa está bem, ou um índice que parece estar muito bem, mas pode ser uma situação preocupante. Mas isso daí a gente vai ver depois. Em termos gerais, o importante é que a gente entenda que todas as vezes que o capital de curto prazo, que os ativos de curto prazo ultrapassam os passivos de curto prazo, a situação aparenta ser confortável. Vamos agora fazer o cálculo disso daí. Eu basicamente tenho aqui novamente a Whirlpool, a proprietária das marcas Brastemp e Consul, entre outras. A gente vai fazer o cálculo da liquidez corrente delas. Como é que a gente faz? Primeira coisa, eu coloquei aqui essa célula LC, essa célula I4, que ela vai representar, a linha 4 vai representar a liquidez corrente, linha 5 vai representar a liquidez seca, linha 6 vai representar a liquidez imediata e assim por diante. Colocamos aqui na coluna o ano de 2010 e vamos fazer o cálculo de 2010. Eu coloco na célula J4, vou colocar o sinal de igualdade e primeiro numerador, que é o ativo circulante aqui, célula C5, é o ativo circulante, estamos em 2011, a gente quer 2010, aqui ó,
a célula correspondente à célula B5, ano de 2010, ativo circulante. Então vamos lá. Sinal de igualdade, ativo circulante, barra, que significa no Excel divisão, no Excel, no LibreOffice, tanto faz, e o passivo circulante. Teclo Enter e nós temos aqui este valor, 1,27, é um pouco acima de 1, é uma boa. Eu posso simplesmente encostar o cursor aqui, vai ficar um sinal de positivo, eu vou clicar e vou arrastar até o ano de 2015 e ele vai calcular todos os índices de liquidez corrente dos anos em questão. Vamos colocar uma quantidade de casas decimais mais adequada. 2 casas decimais, uma casa tanto faz, eu prefiro 2 nesse caso, e acabamos de calcular. Então a gente pode olhar a evolução disso. Começou com 1,28, caiu para 1,18, 1,26, 1,32, 1,21, 1,16. Como se ele tivesse caiu em 2011, estivesse subindo até 2013, depois caiu um pouco, mas nada alarmante, está mais ou menos dentro de um certo patamar entre 1,1 e 1,3, mais ou menos. Então, está tranquilo. Vamos seguir adiante para a liquidez seca. O índice de liquidez seca é exatamente igual ao índice de liquidez corrente. A diferença é que a gente subtrai os estoques. Por que subtrai os estoques? Existem várias explicações. Justificativas, enfim. Primeira coisa, se a empresa quiser continuar operando, ela vai precisar de estoques. Então, a empresa funcionar sem estoques é meio irreal. Essa é uma das justificativas. Outra justificativa é que estoque é uma conta cíclica e, como tal, deve sempre existir. Outros dizem que o estoque não paga conta. A gente não pode pagar contas com estoque. A gente tem que desfazer, vender esse estoque. Nem sempre é possível vender estoque. Seja qual for o motivo, esse indicador ele é de certa forma interessante. Ele é um indicador importante. E vamos fazer esse cálculo aí. Liquidez seca de 2010 é igual. Eu vou abrir parêntese. Por que abrir parêntese? Porque senão a prioridade vai ser divisão. Ele vai dividir estoque por passivo circulante para depois subtrair. Vai ficar tudo errado. Então lembre-se de colocar os parênteses. Ativo circulante menos estoques. E eu fecho parêntese. Divido pelo passivo circulante. E o resultado é 0,88. Você deve perguntar, professor, se for menor que 1, tem problema? Não tem necessariamente problema não. Alguns livros estabelecem determinados valores para esses passivos, para liquidez corrente, outros não. Eu prefiro deixar sem estabelecer nada específico. Recomendo que você use que você olhe a média do setor, olhe a concorrência para ver como é que está. E liquidez imediata. Liquidez imediata, como a gente pode ver aqui, corresponde ao caixa dividido pelo passivo circulante. Basicamente isso. Eu pego o caixa, divido pelo passivo circulante. Isso quer dizer o quê? É o seu caixa, a capacidade do seu caixa que está todas as obrigações de curto prazo. Vamos fazer esse cálculo. Caixa equivalente de caixa dividido pelo passivo circulante. O resultado obtido aqui foi 0,22, que é um resultado bem elevado. Normalmente a gente tem resultados inferiores a isso. Isso quer dizer que é bom ou quer dizer ruim? Bom, ao invés de falar bom ou ruim, vamos falar mais arriscado ou menos arriscado. Ter uma liquidez imediata maior, você tem capital para quitar suas obrigações. Só que a gente tem que lembrar também que o objetivo da empresa não é
adquirir capital para quitar as obrigações? É gerar uma atividade, fazer parte de uma atividade produtiva cujo resultado aumente a riqueza dos acionistas. Então, se a gente pensar que a empresa é uma entidade cujo objetivo é gerar retorno, gerar lucro, a gente precisa lembrar que o capital da empresa tem que estar investido onde gera mais retorno. Daí a necessidade da gente olhar com ponderação. O fato dos índices de liquidez estarem muito altos não quer dizer necessariamente que a empresa esteja perfeita, é simplesmente que a empresa está numa situação, de certa forma, confortável. Então, fazendo essa ressalva aí, lembre-se que se os índices de liquidez estão mais elevados, significa que a empresa está em uma situação mais segura e mais confortável. É isso aí, pessoal. Um pouquinho sobre índices de liquidez. Estudem no livro, peguem a apostila e calculem na empresa de vocês e assistam o próximo vídeo que envolve outros índices.